Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta bela manhã em que aqui estamos reunidos para refletir um pouquinho a respeito do Evangelho e também pensarmos no porquê fazermos o Evangelho no lar. Mas antes de nós iniciarmos, então, vamos nos harmonizar, vamos tranquilizar nossos pensamentos e vamos elevar a nossa vibração até Jesus e com o coração pleno de gratidão por este mais um dia que nos acolhe, por mais uma oportunidade de estarmos aqui mergulhados na matéria, podendo aprender e dizer: Jesus, aqui estamos, buscando o entendimento da Tua mensagem, da Tua boa nova, porque hoje sabemos que só chegaremos ao Pai através de Ti, como Tu nos ensinaste. E é isso que estamos buscando, Senhor, todos os dias das nossas vidas. E neste momento, aqui juntos, encarnados e desencarnados, reunidos em torno do Evangelho, e porque reunidos em Teu nome te sabemos entre nós, te agradecemos a presença e o amparo, pedindo que permitas que o nosso dia de hoje seja de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, e que Tu nos acolhas no Teu abraço amigo, no Teu coração afável, nos fortalecendo na esperança e na fé. Obrigada, Senhor, por tudo. E que assim seja. Nós hoje temos, então, para nossa reflexão sobre o Evangelho, a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, item 7 do capítulo 16. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Então vamos começar só por entender o significado do título deste capítulo, no sentido de que não se pode servir a dois senhores com a mesma dedicação, em especial quando esses dois senhores nos pedem valores diferentes. Deus, valores espirituais; Mamon era o Deus do dinheiro, era o Deus da materialidade, era o Deus da riqueza. No entanto, é muito importante que a gente entenda que Jesus, quando disse que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus não estava fazendo apologia da pobreza, nem estava dizendo que a riqueza era uma coisa ruim ou negativa. Porque as coisas não são em si mesmas nem boas e nem ruins. Elas se tornam boas ou ruins dependendo da finalidade que nós damos a elas, dependendo da maneira como nós nos relacionamos com elas. Então vejamos aqui o que diz o Evangelho. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e que afasta seus pensamentos do céu.
Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Depois temos mais um trechinho aqui. Quando Jesus disse ao homem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é o obstáculo à salvação. Pois bem, então, nós podemos entender, lendo aqui esse capítulo, duas coisas. O importante é a finalidade que nós damos à riqueza e em que nível nós estamos ou não apegados a ela. É claro que este capítulo está falando da riqueza construída pelo homem, porque, na verdade, nós vivemos em meio a uma enorme riqueza, a riqueza natural, que o universo nos oferece e que nos proporcionaria viver muito bem, tranquilamente, com todos os elementos de que nós necessitamos. A natureza nos oferece isso. Mas aqui está se falando da riqueza produzida pelo ser humano. A riqueza é altamente positiva, importante e necessária. Nós estamos na matéria, nós estamos de posse de um corpo que tem necessidades, precisamos de abrigo, precisamos de alimento, precisamos de água, precisamos de exercício físico, precisamos de condições favoráveis para a execução de um trabalho, sob pena de prejudicarmos a nossa saúde ou a nossa coluna, enfim. Não é? Então, é claro que nós precisamos de bens materiais. O trabalho foi colocado para o homem como um meio de progresso. Trabalho é altar. Deus colocou o trabalho com o significado de uma oração. Trabalho dignifica, porque através do trabalho nós aprendemos, mas principalmente nós nos tornamos úteis à humanidade. O nosso trabalho nos dignifica, porque o trabalho é força criativa, trabalho é energia que move o mundo. É o trabalho que proporciona o progresso, o desenvolvimento das nações. Só que este trabalho, ele é remunerado. Ele foi, através do tempo, remunerado das mais diversas formas. Aliás, ele iniciou como uma forma de troca. O comércio remunerado, a troca pela moeda, vem num segundo momento da vida social. E chegou, inclusive, aquele momento em que foi possível ao homem não fazer determinadas coisas, mas pagar para que alguém fizesse para ele. Então, aqui começa a questão. A fortuna que nós amealhamos com o nosso trabalho e o conforto que nós nos damos a partir disso, que nós nos proporcionamos aos nossos familiares, uma boa casa, um bom carro, boas condições sociais, boas roupas condizentes com a estação, enfim, nada disso é pecado, nada disso é desimportante. Na nossa sociedade, inclusive, nós valorizamos os aspectos aparentes de fortuna. O fato é que tudo aquilo que seja resultado do nosso trabalho honesto é perfeitamente lícito e legítimo que nós possamos usufruir. O problema da fortuna, e ela existe de forma desigual no mundo, primeiro para nos proporcionar oportunidades de provas diferentes. Ora,
temos fortuna, ora estamos na pobreza. Isso nos proporciona conhecimento, isso nos proporciona experiências diferentes. Mas, justamente, a fortuna é distribuída de tempos em tempos, igualmente entre todos nós. E o seu objetivo maior é impulsionar o progresso, é impulsionar o desenvolvimento, a indústria, a agricultura, a ciência, a educação, as artes. É para isso que o dinheiro existe. O dinheiro é o resultado da nossa energia colocada na produção ou na criação de um bem comunitário. O trabalho é necessário para que as sociedades sobrevivam. E trabalhando, nós recebemos uma remuneração. E nós usufruímos parte dessa remuneração. E outra parte nós colocamos em circulação através do incentivo a valores de desenvolvimento e de crescimento. E aí está tudo bem. O problema surge quando eu passo a entender a fortuna como uma finalidade em si mesma. Eu quero para mim, só para mim. Eu não vou dividir, eu não vou distribuir, eu não vou colocá-la em movimento, porque eu gosto de vê-la sendo acumulada. Bom, nesse momento ela perdeu o sentido. Neste momento eu estou dando vazão à ganância. E muitas vezes isso nos leva a sentimentos de mais-valia, de orgulho, de sermos diferenciados porque temos uma conta bancária mais vultosa do que outros. Por isso que aqui no Evangelho diz: o apego aos bens terrestres é o obstáculo à salvação. Então vamos entender com muita clareza o dinheiro, a fortuna que circulam, que passam por nós, que são fruto do nosso trabalho honesto, digno. É mais do que lícito que nós usufruamos disto, dos benefícios disto, é o benefício do nosso trabalho. E era isso que Jesus dizia, ele não estava contra. Também não significa que, bom, então eu tirei para a minha necessidade, agora eu tenho que colocar todo o resto à disposição. Não. Não ter alguma reserva também é imprevidência. É natural que se pense no futuro. Temos família, temos filhos, pretendemos e precisamos investir na educação deles. Os tempos estão difíceis, não sabemos como será daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então precisamos ter. Até aí está tudo perfeito. Agora, quando esta fortuna produzida, representada em dinheiro, passa a significar um bem em si mesmo. Quando eu desenvolvo por este bem que é o dinheiro, um apego desmedido, quando o meu prazer é ver o meu extrato bancário apenas aumentando, sem que eu dê uma utilidade a esse dinheiro, porque, na verdade, o dinheiro só vale quando ele é trocado por um bem, quando ele é trocado por uma produção, porque ele é apenas uma moeda que significa a remuneração pelo meu trabalho, mas é uma moeda neutra que me habilita a aplicá-la onde eu achar melhor, onde seja mais interessante. Então, eu posso colocá-la na educação, eu posso colocá-la no supermercado na aquisição de bens, eu posso comprar um bem imóvel com ela. O dinheiro vale para isso, ele vale no momento em que ele está colocado em relação com algum bem, seja este bem para mim, para os meus, para a comunidade. Agora, esse dinheiro acumulado, parado, e eu me apegando a ele, vendo apenas os números crescerem e desenvolvendo com isso sentimentos de orgulho, de vaidade, de mesquinhez,
Pessoas à minha volta precisando e eu me negando a ajudar. Podendo oferecer talvez uma melhor qualidade de vida ou de educação a alguém da minha família, às vezes até aos próprios filhos. E a pessoa não faz porque não quer se desfazer do dinheiro. Bom, aí nós precisamos repensar essa questão. Fortuna, dinheiro, são circulação de energia produtiva, de energia construtiva. São circulação de progresso. Isto é a fortuna que nós produzimos e esta é a sua finalidade. Por isso ela ora é colocada na mão de uns, ora é colocada na mão de outros, porque nem todos conseguem dar a esta fortuna a finalidade a que ela se destina. Então imagina se ela ficasse sempre naquelas mesmas mãos. Por isso ela troca de mãos, para que todos tenhamos a oportunidade de aprender, desenvolver a nossa sensibilidade e darmos a essa fortuna a finalidade que ela se destina, porque ela não é efetivamente nossa. Ela nos é emprestada. Ela nos é emprestada por Deus. Porque quando nós desencarnamos e vamos embora, nós não levamos absolutamente nada que ela compra. Nós levamos apenas o que nós fizemos com ela. Nós levamos apenas o que nós aprendemos, o que nós construímos e os sentimentos que ela, ou a pobreza, nos causaram. Isso é que vai conosco. No Livro dos Espíritos, por isso, diz assim: porque Deus deu a uns a riqueza e poder e a outros a miséria? E os Espíritos respondem: para provar cada um de uma forma diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que frequentemente sucumbem a elas. E ainda pergunta Kardec na questão 815, qual das duas provas é a mais perigosa para o homem, a da miséria ou a da fortuna? E eles respondem, ambas são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza estimula todos os excessos. Então, essa é a reflexão que nós temos para hoje. Eu sugiro que leiam o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, eu sugiro que isso seja feito no Evangelho no Lar. Um dos objetivos do nosso trabalho aqui é manter o Evangelho no Lar com aqueles que já o fazem, iniciar o nosso dia sempre com uma mensagem de otimismo, uma reflexão importante, mas, ao mesmo tempo, tentar estimular e convidar aqueles que ainda não fazem e não conhecem o Evangelho, para que comecem a fazer. O Evangelho vai resolver todos os problemas, vai resolver a pandemia? Não, não vai fazer milagres. O Evangelho vai nos dar as condições necessárias da calma, da sensatez, do bom senso, para nós conseguirmos equacionar as diversidades, equacionar as dificuldades com maior tranquilidade. O Evangelho não faz milagres, muito menos a curto prazo. O grande milagre que o Evangelho opera é dentro de nós, na medida em que homeopaticamente nós vamos assimilando essa verdade, esses ensinamentos, e vamos conseguindo trazê-los para a nossa vida. A função do Evangelho dentro da família é trazer para dentro do lar a reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, como esta que nós acabamos de fazer, e, ao mesmo tempo, permitir que o ambiente familiar se torne tranquilo, se torne ameno pela presença da espiritualidade, pela elevação da vibração dos sentimentos e dos pensamentos, e para que assim haja harmonia dentro da família e para que, de uma forma tranquila, nós possamos ajustar e trabalhar as dificuldades do nosso dia a dia. Então fica aqui o convite, mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesta manhã. Convidamos
mais uma vez a leitura do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um bom tempo para nós pensarmos na questão da riqueza e da pobreza, da produção de bens, do incentivo à cultura, à saúde, à ciência. É um bom momento. E vamos então finalizando, agradecendo mais uma vez a Jesus pela oportunidade deste encontro, por esta manhã, por esses momentos de reflexão, pedindo que Ele permaneça sempre entre nós, nos apontando o caminho da verdade e da vida que buscamos. Que a sua luz e a sua paz nos envolva a todos, onde quer que estejamos. Que possamos sair fortalecidos na fé, com a esperança renovada e gratos por todas as oportunidades que a vida nos dá. Obrigada, Senhor. Sê conosco sempre e que assim seja.